textos. Amém? Quantos textos nós vamos ler? Glória a Deus, vocês estão bem. Hoje vocês estão bem. O primeiro é Mateus capítulo 10. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 10. A partir do versículo 1. Amém? Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, ou cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o versículo é o 19 e o 20. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. É um texto bem conhecido. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Amém? Podem sentar no nome de Jesus. Queridos, depois de ver e ouvir muito sobre discipulado, sobre discípulo, eu pesquisei, meditei, mas de tudo que eu ouvi, meditei e pesquisei, tem um discipulado que me chamou a atenção. E esse discipulado é o de Jesus Cristo. De tudo que eu ouvi, que eu vi, assisti, o melhor discipulado é o discipulado de Jesus. Jesus, no seu discipulado, ele chama os seus discípulos para um relacionamento íntimo. Depois, em segundo lugar, ele vai ensinar com a prática e a obediência, que é o segundo passo. Ensino prático e obediência é o segundo pilar. E o terceiro é ser modelo, ser exemplo para os outros. Aí está o discipulado de Jesus. Eu vi muitas coisas, em muitos lugares, é muito bonito e muito bom ver que grandes igrejas prosperaram e cresceram com o discipulado. Mas o discipulado de Jesus, ele é o melhor de todos. Até porque todos olham para Jesus, né? Todos têm o alvo em Jesus. Jesus é o maior discipulador de todos os tempos. E depois de Jesus, eu estou para dizer a você que o apóstolo Paulo é o segundo maior discipulador. Jesus formou seus discípulos através de um processo que envolve relacionamento, ensino prático e obediência e modelo. Jesus chamou os seus 12 discípulos. Nós acabamos de ler os nomes dos discípulos. Jesus chamou os seus 12 discípulos para um relacionamento íntimo, para um relacionamento mais profundo. E Jesus trabalhou na vida desses homens durante 3 anos e 6 meses. E esse relacionamento que Jesus teve com eles, como tudo que Jesus faz, ele tinha propósito. Porque tudo tem que ter propósito nessa vida. E o discipulado de Jesus tinha um propósito muito claro e bem definido. Jesus, quando chamou os 12 para se relacionar com eles, Jesus quis e fez com que ele imprimisse
nos seus 12 discípulos, o seu caráter, o caráter de Cristo nos seus 12 discípulos. A principal coisa que Jesus queria fazer no relacionamento era imprimir o caráter dele na vida dos discípulos. Era imprimir a vida de Jesus na vida dos discípulos. E para isso ele chamou para o relacionamento. Que quanto mais próximo de Jesus, mais eles iam ver o caráter de Jesus e mais eles iam sentir e observar a vida de Jesus na vida deles. E hoje não pode ser diferente. Quando nós vamos discipular alguém, nós temos que imprimir o caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Eu não vou imprimir o meu caráter na vida dos discípulos. Não. Eu preciso imprimir o caráter de Cristo na vida dos discípulos. Pastor, como isso é possível? Atentando para o que disse o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 11 e versículo 1. Quando o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores. É só isso? Não. Como eu sou de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo? Naquilo que vocês enxergarem Cristo na minha vida, naquilo que vocês enxergarem o caráter de Cristo na minha vida, vocês imitem o que eu estiver fazendo. Porque ninguém é tolo, irmão, de dizer para alguém que é o discípulo, dizer assim, ó, tudo que eu fizer você imita. Porque tem dias e tem momentos que você faz coisa errada e que você pratica coisa errada. Agora, Paulo é bem claro em dizer, sejam os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, naquilo que eu imito a Cristo, vocês devem me imitar também. É assim que é. E Paulo também chama os seus discípulos para um relacionamento. Porque o dia a dia vai revelando quem nós somos. O relacionamento vai revelando se Cristo está na minha vida ou nas nossas vidas. Porque quanto mais você conhece uma pessoa, mais você olha para ela e mais você consegue identificar se Cristo é na vida daquela pessoa. E se aquela pessoa tem traços de Cristo no seu caráter. O caráter cristão é formado de que maneira? No relacionamento. Mas através de um relacionamento também com a palavra de Deus. Não podemos abdicar nunca da palavra de Deus. Porque a palavra é o nosso guia de fé e prática. Sem a palavra, não tem guia, não tem bússola. Então Jesus foi formando os seus discípulos com o seu caráter, imprimindo neles o caráter dele nos seus discípulos. Imprimindo nos discípulos o comportamento que ele queria. E isso, no relacionamento, foi aprofundando, e os discípulos continuaram a enxergar Jesus como Jesus era. E os discípulos viam o caráter que Jesus tinha. E Jesus continuou imprimindo neles o caráter. E quando nós vamos para um relacionamento quando é verdadeiro, quando ele é verdadeiro, quando ele é um relacionamento de um cristão verdadeiro, você vai começar a mostrar as qualidades de Jesus na sua vida e também os defeitos que você tem. Porque o relacionamento ele mostra os dois lados. Ele mostra o que você imita Cristo, mas ele também mostra alguns dos seus defeitos e dos seus problemas. E isso é inevitável, mas é preciso que seja assim. E nesse relacionamento, quando ele é verdadeiro, o discipulador, o mestre ou o mentor, ele tem que também corrigir os erros daquelas pessoas que ele está se relacionando. Tem que ter confronto nesse relacionamento de proximidade, de amizade, de discipulado, tem que ter confronto. Eu não posso ver um discípulo de Jesus errando e eu simplesmente passar a mão na cabeça dele dizendo assim, não, continua assim. Está errado, mas o tempo cura. Está errado, mas o tempo trata. Está errado, mas continua assim. Não, o tempo, irmão, não trata. O tempo não cura. Se não houver vida de Cristo na palavra, o tempo não cura e o tempo não sara. Porque o que sara é o tempo que você tem com Cristo. Aí isso sara. É
o tempo que você tem aprendendo com Cristo. Isso vai te sarar. Então, muitas vezes o discipulado, ele tem um encorajamento. E isso é através da amizade. É através do relacionamento. Tem o incentivo, tem o encorajamento, tem a força, tem o ânimo, porque tem que ter. Porque se você ficar do lado de alguém que só aponta os teus defeitos, que só mostra os teus erros, quem é que consegue ficar do lado de uma pessoa assim? Mas Jesus, ele era extraordinário, e ainda é extraordinário. Continua sendo extraordinário, e nós temos que aprender com ele. Eu tenho que corrigir o meu discípulo, ou os discípulos. Mas também tenho que encorajar. Tenho que dar força, tenho que dar ânimo. Tenho que dizer assim, irmão, você está evoluindo. Você está prosperando. Você está crescendo. Você está amadurecendo. O tempo com Cristo e o tempo no nosso relacionamento está fazendo com que você cresça. Irmãos, sabe qual é o maior feedback, ou o maior retorno, ou qual é a maior a expressão que você sabe ou não que você está no caminho certo? É quando os discípulos dizem a você: pastor, aqui eu errei, preciso pedir perdão. Isso é maravilhoso, irmão. Funciona e fica claro e nítido que você está ensinando os seus discípulos corretamente. Quando os seus discípulos erram e pedem perdão, e se retrata, e se reporta, e dizem: eu errei aqui, assim e assim. Sabe o que isso quer dizer? É cristianismo puro, é discipulado puro. E você diz: irmão, vai em paz, já está perdoado, Deus te perdoou, a pessoa também te perdoou. Então você erra. O seu mentor, o seu mestre, o seu discipulador tem que dizer: está errado, conserta a rota. Foi o que o Leo disse aqui: muda a rota, muda o itinerário. Você precisa recalcular a rota quando há um erro. O discipulador, irmão, não pode simplesmente ver o discípulo errando e passar a mão, dizer: não está certo, não está errado não. Não, o que é errado, é errado. E o que é pecado, não deixou de ser pecado. Então, o discipulador tem que mostrar, tem que apontar, mas ele não só tem que mostrar, ele tem que dizer assim: ó, isso se conserta assim, com oração. Se você magoou alguém, sabe como isso se conserta? Vai até ele, peça perdão a ele, entendeu? Se ele te magoou e vem até você, sabe o que você faz? Libera perdão, mas dá um abraço forte, seja verdadeiro e libera o perdão. É assim que tem que ser. Ah, eu errei numa questão onde não fui honesto. O que o discipulador tem que fazer? Vai lá, conserta e diz: olha, eu errei, eu cobrei a mais, ou peguei a mais, o certo agora é eu te devolver. Seja honesto. O discipulador, que no caso aqui sou eu de muitas pessoas, mesmo quando eu quero dizer a verdade a cada um de vocês, às vezes, eu posso dizer a verdade a cada um de vocês, mas eu tenho que ter respeito pela vida de vocês. Eu tenho que ter educação para poder, quando há um erro, eu falar: está errado aqui, conserta. Sabe por quê? Eu tenho que corrigir com mansidão. Eu posso falar a verdade, e eu tenho que falar a verdade, mas não é a verdade a todo custo, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Não, é uma verdade com respeito, é uma verdade com mansidão, é uma verdade em amor, porque eu não posso matar as pessoas, eu tenho que edificar as pessoas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Quando a gente chama alguém para um relacionamento, é para ser verdadeiro. Agora, na hora que as pessoas estão acertando, na hora que o discípulo está evoluindo, na hora que o discípulo está amadurecendo, na hora que ele está crescendo, você tem que dizer: você cresceu, você evoluiu. Aqui você errava, hoje você está acertando. Aqui você tinha um problema, você consertou a rota, você melhorou muito, você amadureceu, você cresceu. E sabe qual que é o maior feedback que tem? É o discípulo falar para você: pastor, isso eu aprendi com o senhor, isso aqui eu aprendi com o senhor, isso aqui eu corrigi com o senhor, isso aqui eu corrigi com fulano de tal, com o meu líder, isso aqui eu corrigi com o meu líder Maurício, com o meu líder Leandro, com o meu líder Emerson, com o meu líder Eric, com o meu líder Robson, com o meu líder Eduardo, com o meu líder. Isso aqui eu aprendi na célula, ele conversou comigo, ele me aconselhou e eu corrigi a rota. Isso aqui eu conversei com o meu líder de jovens, com o Tom, com o meu líder de célula. Isso aqui eu corrigi, porque eu vi que estava errado, mas meu líder me chamou com amor. Ele me chamou, falou a verdade, mas com amor, com mansidão, e me ensinou. E isso só acontece quando há um relacionamento.
Porque se não houver relacionamento, como que eu vou fazer isso? Então chame os discípulos para o relacionamento. Discípulo tem que ter relacionamento com seu mentor, ou com seu mestre, ou com seu líder, ou com seu pastor. Tem que ter relacionamento. Nós temos que caminhar juntos. Jesus caminhou junto 3 anos e 6 meses com esses homens. João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Filipe, Judas, Tadeu. Jesus caminhou. E quando foi para Jesus encorajar, Jesus encorajou, incentivou, puxou no ânimo e disse: vocês estão indo bem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conhecendo os meus discípulos, ou os discípulos de Jesus aqui, que eu estou discipulando, que é melhor assim, essa palavra, discípulos de Jesus, eu vejo crescimento em todos eles. Não tem nenhum discípulo que caminha comigo, que não cresceu, que não evoluiu, que não prosperou, que hoje não tem mais maturidade, mais crescimento, mais experiência, que hoje sabe amar o próximo, sabe pedir perdão, sabe liberar perdão, sabe tratar, às vezes vai falar alguma coisa segura, tem domínio próprio, tem mansidão e tem fidelidade. E sabe qual outro feedback que se tem, Robson? É quando as pessoas de fora dizem: essa igreja é uma benção. E é isso que nós temos ouvido, é isso ou não é? Quando as pessoas de fora vêm e dizem: essa igreja é uma benção. Eu tenho visto os seus líderes são uma benção. Eu ouço isso do pastor Hildo, eu ouço isso de outros pastores, eu ouço isso do William, eu ouço isso de quem é de fora vê esse crescimento. E eu também vejo. Porque sinceramente, você não é a mesma pessoa de quando você entrou pela primeira vez, quando eu te vi. Nem na palavra, e nem no comportamento, e nem na conduta, nem com a sua família. Você é hoje, muito melhor que você era há 10 anos atrás. Você é hoje, Robson, muito melhor que você era quando você... Ah, pastor, então foi você? Não, não fui eu, irmão. É o nosso relacionamento, Tom. O nosso relacionamento fez que houvesse em você, Tom, mais maturidade, mais experiência, mais crescimento, mais busca pela palavra. Devocional, irmãos, lembra disso, Léo? Enche a paciência, olha isso na palavra, não sei o quê. Vai ler, não é isso, Léo? Vai aprender, vai desenvolver, não é isso, Maurício? Não é isso aí? Então, não é isso, Emerson? Não é isso aí, Eric? E as pessoas vão crescendo, irmãos. Eu estou falando porque eles são meus discípulos direto. Estão comigo direto, agora vai ter o Bill, vai ter outras pessoas, vai ter o Gustavo, enfim. Tem pessoas que vão caminhar com a gente. E se você começa a ter intimidade com essas pessoas, elas começam a ver o seu exemplo. E eu sei, irmãos, o exemplo que eu procuro dar. E eu sei como eu procuro caminhar. E eu sei o que eu procuro ensinar. Então, há muitos tipos de discipulado. Há muitos tipos de igreja com tipos de célula. Só que eu vejo em vocês, que eu tentei implantar em vocês o caráter de Jesus, o caráter cristão. Vocês conseguem amar a Deus e ao próximo? Sim ou não? Eu lembro do no começo, algumas dificuldades. Um dia ele chegou a dizer assim: você não tem perdoância de nada. Mas hoje, acontece fato. Ele vai em seguida, sem eu falar nada. Ele amadureceu e falar: irmão, me perdoa, irmã, me perdoa. E isso foi assim, assim. Porque houve um crescimento, uma maturidade. Eu conheço o meu irmão que está aqui. E eu sei quanto ele amadureceu nesses 10 anos. Eu sei quanto ele cresceu nesses 10 anos. Eu sei quanto ele evoluiu nesses 10 anos. Pastor, é pelo Senhor? Não, irmão. É pela palavra e pelo nosso relacionamento. Nós aprendemos um com os outros. Eu não estou aqui só para ensinar e ditar regra. Eu estou aqui para aprender. E também para ensinar. E também para me relacionar com a vida do Emerson. O irmão do Emerson disse, irmãos. O William falou: meu irmão não é a mesma pessoa que eu conhecia 10 anos atrás. Hoje eu consigo conversar com ele como um homem maduro, como um homem adulto. Isso é testemunho, irmão. Está entendendo? Isso é testemunho de relacionamento. Esse é o primeiro ponto. Quem se relaciona, aprende. Quem se relaciona, descobre. Quem se relaciona, consegue ser discipulado, consegue ser tratado e consegue crescer e amadurecer no relacionamento. Quantos concordam com isso? Dão glória a Deus para ver que você está aí. Aleluia.
pilar, é o ensino prático. Não, o ensino prático, eu até vou citar o mesmo texto que o Léo citou aqui e outros textos também que eu vou citar. Jesus disse o seguinte: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, então estarei convosco até a consumação dos séculos. É o versículo 20. Tem ensino aqui. Ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Tem ensino prático e tem obediência aqui. O segundo pilar é ensino prático e obediência. Discipulado, que é discipulado, tem que ter ensino prático. É só a teoria? Não. É só teologia? Não. A pessoa tem que conhecer a Bíblia? Tem, irmão, tem que conhecer. Porque isso aqui é o seu guia. Quantos aqui tem mais de 30 e poucos anos? Levanta a mão aí, que vai me entender. Quer ver que vocês vão me entender? Quem aqui já pegou um guia de ruas na mão para achar um lugar? Quem já pegou? Levanta a mão de novo, quem já pegou. Está vendo? Só os quarentão. Aqui eu estou vendo. Porque os outros não sabem o que é isso. Os outros têm o Waze e tem o Google para achar. Mas nós, os quarentão, não sabemos o que é. Tinha que procurar no índice depois e lá dentro. E como era o nome desse livro? É guia. Era um livro gigante. Lembra disso aí, Du? É do seu tempo ou não? Ele falou que mais ou menos. Então não era. Você tinha que ir procurar no índice e depois achar. Porque senão acharia a rua de jeito nenhum. Você quer achar o caminho para o céu? Quem quer, levanta a mão. Sabe qual é o guia que te leva para o céu? Sabe qual é? Está na minha mão aqui, ó. É a palavra de Deus. Isso aqui é o guia que te leva para o céu. Sem isso aqui você não vai para o céu, irmão. Porque é isso aqui que te revela quem é Deus. É esse livro aqui que revela quem é Jesus. É esse livro aqui que revela quem é o Espírito Santo. É esse livro aqui que te ensina a ser cristão. É esse livro aqui. Agora, não é apenas ensinar teoria ou ensinar teologia e largar para lá. Não, não é. É um ensino prático. Eu fiz algumas anotações aqui, ó. Olha como Jesus ensinou os discípulos. Olha o que a multidão falou sobre Jesus em Mateus 7, 28 e 29. Olha o que a multidão fala sobre Jesus. Qual era a diferença do ensino de Jesus para o ensino dos fariseus e o ensino dos escribas? Qual era a diferença do ensinamento de Jesus para o ensinamento dos fariseus e dos escribas? Está aqui, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que é o sermão da montanha, né? É isso que ele está proferindo aqui. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Já tinha doutrina. Porque ensino é doutrina. Né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem tem autoridade é aquele que ensina o que vive, prega o que vive e vive o que prega. Aí tem autoridade. Porque você vê na pessoa que ele realmente, ele cumpre o que está pregando e prega o que está dizendo. Porque difícil é você olhar para alguém que fala uma coisa, mas faz outra. Que diz uma coisa, mas faz outra. Que fala uma coisa, mas tem um comportamento diferente. Difícil. Agora veja só. O sermão da montanha, Jesus ensinou. E foi longo o sermão. É capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, capítulo 7 de Mateus. É o mesmo sermão. O sermão da montanha. Foi longo. Mas depois Jesus, ele vai ensinar os discípulos na multiplicação dos pães. Porque Jesus está ensinando, está pregando. Acabou a mensagem. Já era tarde. A noite estava chegando. E os discípulos disseram para Jesus: Senhor, manda a multidão embora. Porque já é tarde. E Jesus disse: o que vocês têm na mão? Eles trouxeram os pães. Jesus falou assim: mande que as pessoas sentem de 50 em 50 no chão. Sabe o que é isso? Ensinamento prático. Você acha que eu vou pregar para o povo? Vou pregar, vou ministrar e depois vou despedir o povo sem comida? Para voltar para suas casas, horas a pé,
Jesus disse, esse povo vai padecer no caminho. Não, eu ensinei, preguei, agora vou alimentar a multidão com pão. Faça sentar. E eles não acreditaram, porque ali é um ensinamento que Jesus tem amor, que Jesus tem misericórdia, que Jesus é compassivo, que Jesus alimenta todo mundo, e também é um ensinamento prático de fé, porque pegar 5 pães para uma multidão, não teria como. E Jesus levanta aos céus, agradece pelo pão e manda repartir, entrega 12 cestos de pão e vai picando, e vai cortando, e vai cortando, e vai colocando, e o pão vai multiplicando na mão dele, ele vai orando, vai multiplicando, vai cortando, e vai levando cestos, e o pão não acaba, e o pão não termina, ele vai picando, vai cortando o pão, e o pão vai brotando, o pão vai botando, e ele vai distribuindo a todos que estão na multidão. Ninguém vai embora de estômago vazio, ninguém vai embora para casa para desfalecer. E os discípulos vendo aquilo ficaram maravilhados, porque aprenderam que com 5 pães dá para alimentar uma multidão. E isso é um ensinamento prático de fé, de amor ao próximo, de compaixão ao próximo. É assim que Jesus fazia, e nós temos que fazer o mesmo. Eu não estou falando para você multiplicar, começar, eita, vamos multiplicar, não é isso não, mas você não pode despedir as pessoas de barriga vazia. Você vai numa casa, aquela pessoa está em dificuldade financeira, está sem trabalho, está desempregado. Aí você vai, faz uma oração e fala assim, pronto, está abençoado. Não, irmão. Se você entrar numa casa, para fazer uma casa de paz, e você vê que a pessoa está desempregada, ou desempregado, você vai fazer a casa de paz, mas ao sair dali, você vai procurar um jeito de arrumar uma cesta básica ou 2 e levar mistura para aquela família, porque não é só levar a palavra, tem que levar o alimento também, porque a pessoa precisa comer, tem que ter dignidade. Então você vai fazer isso. É o segundo pilar, ensinamento prático. Os discípulos estavam conversando certa feita, quem seria o maior entre eles? E isso às vezes dá na nossa cabeça, não dá de vez em quando? Ah, quem é o maior? Quem é o mais velho na SEAV? Quem é o maior na SEAV? Ah, depois do pastor, se o pastor partir, porque é assim que o discípulo estava. Quando Jesus ascendeu ao céu, quem vai ser o líder? Não era isso aí? Era esse questionamento. Aí João está dizendo, sou eu. Porque eu reclino a cabeça no ombro dele. Ele dizia, mas sou eu que sempre falo em defesa dele. E Tiago dizia, não, mas sou eu. E aí Jesus, ouvindo o burburinho da conversa, quem era o maior, quem seria o maior, Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, ajoelha-se e diz para os discípulos, sentem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos sentaram na frente dele. Aleluia. Ele pegou a toalha no colo, lavava os pés dos discípulos e secava com a toalha. Aí lavou de João, lavou de Tiago, lavou de Tadeu, é o pregador, né? É o pregador, a cabeça aqui. Lavou de Bartolomeu, lavou de Filipe, lavou de André, lavou de Tadeu, lavou de Mateus. E foi lavando. Quando chegou nos pés de Pedro, ele disse, não, tu não vais lavar o meu pé. Porque isso aí era o serviço mais humilhante na casa. Ou quem fazia isso? Ou era o dono da casa, quando recebia uma visita, ou era o serviçal da casa. Sabe, o escravo, era esse serviço que ele fazia, lavar os pés. Porque as ruas eram de barro ou de pó. Então lavava os pés para entrar nas casas. E quando chega na vez de Pedro, ele diz, tu não vai lavar o meu pé. Tu sendo o meu mestre, vai lavar o meu pé, sendo o meu mestre? E Jesus diz a célebre frase, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E Pedro, como era muito falastrão, diz, lava também a cabeça, tudo. E falou, não, você já tomou banho, meu filho, você está limpo. É só os pés que está sujo. E aí Jesus diz assim, o que eu faço a vocês hoje, vocês talvez não entendam. Aleluia. Mas depois vocês entenderão, glória a Deus, sobre qual é o princípio do lavar os pés. É que eu estou para servir todos vocês. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Jesus falou assim, eu sou o Senhor, e disseste bem, foi o que Jesus disse, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua
Glória a Deus, aleluia. E com isso Jesus ensina para nós um princípio, que é um ensino prático, que é: aprenda a servir. O maior será o menor, o primeiro será o último. Então não adianta correr, porque o primeiro será o último, e o menor será o maior, e o maior será o menor. Então não adianta querer ser o maior. O que resolve é ser o quê? Servir. É isso que resolve, é ser um serviçal. Irmãos, eu vou ser bem sincero. Eu estou aqui para servir vocês. Pode contar comigo, irmãos, para servir vocês. Servir com oração, servir com algum recurso, servir com conselho, servir com orientação, servir com pregação, servir com amizade, com relacionamento, servir para ajudar a crescer, a amadurecer, servir para caminhar junto, para dividir os problemas, mas também nas vitórias, para sorrir contigo também nas vitórias. Servir. Ensinamento prático. Mais ainda, quando Jesus mandou os discípulos atravessar o mar, disse para os discípulos: passam daqui para o lado. Mas Jesus não entrou no barco, né, Léo? Ele ficou em terra. E os discípulos, experientes que eram, entraram no mar. Para quê? Atravessar para o outro lado do mar. E entraram na embarcação. Homens experimentados no mar. Homens experimentados na pesca. Homens experimentados com barco. E Jesus fica em terra, porque o ensino tem a teoria, mas o ensino tem a prática. Aleluia. Jesus ensinou, pregou, depois disse: vão e atravesse para o outro lado. Veja que Jesus não disse: olha, se vocês conseguirem chegar do outro lado, vai ser uma bênção. Não, Jesus falou assim: vão e atravesse para o outro lado. Já deu a ordem: vão e atravesse. Estou mandando, estou ordenando. E eles entraram num barco e foram. Quando chega na metade, porque na metade não dá nem para ir para frente, nem para ir para trás. Não dá para voltar. Na metade está no meio. E não dá para retroceder e também não dá para frente por causa da tempestade. O vento era contrário. E o barco ia naufragando, as ondas batendo no barco, o mar encapelado, batendo no barco, o barco para lá e para cá. Pensa, há 2000 anos atrás, uma embarcação de madeira, um barco pequeno à vela. É isso que você tem que pensar, não é um transatlântico, era um barco pequeno de madeira à vela. E o barco sendo açoitado pela tempestade, açoitado pelo vento. E no meio do mar, eles que tinham experiência, perceberam que aquele agito, aquele dia, aquilo não era normal, aquilo não era natural, não era coisa do tempo, tinha algo diferente naquele dia. E entraram em desespero. E aí, irmãos, vem a ser mais extraordinária, ou uma das mais extraordinárias do Evangelho, não é? Que é alguém caminhando sobre o mar. E Jesus vem caminhando sobre o mar. E segundo alguns, eu começo a ver isso também, alguns eruditos, o mar tinha as ondas muito grandes. Então quando a onda subia, Jesus desaparecia. A onda baixava, aparecia Jesus. A onda subia, Jesus desaparecia, porque ele estava andando no mar. A onda baixava, Jesus aparecia na visão deles. E o que pareceu isso? Quando Pedro vê essa imagem sumindo, desaparecendo, sumindo e aparecendo, aparecendo e sumindo, e fala: é um fantasma, é o que está no texto. E aí Jesus diz: não temais, sou eu, aleluia. Glória a Deus. E Pedro, apavorado, disse assim: se és tu, manda eu ir até o Senhor, aleluia. E Pedro diz: venha, Pedro, aleluia, glória a Deus. E Pedro sai andando sobre as águas. Mas aí, Léo, vem o vento contrário, aleluia. Vem o vento contrário. Deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite, não está nem no script da pregação. Vem o vento contrário. Quando é que na nossa vida não vem vento contrário? Qual é que na sua vida, no momento que você está vivendo, na sua jornada, na sua caminhada, não tem nenhum vento contrário? Muitas vezes aparece o vento contrário na sua vida e na minha vida. E vem o vento contrário. E Pedro perde o foco, aleluia. E quando Pedro perdeu o foco, ele perdeu a fé e começou a afundar.
começou a afundar, eu não sei se ele afundou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que quando ele começa a afundar, Jesus estica a mão. Jesus está perto dele, ele grita, Senhor, Senhor. Jesus está em cima, que Jesus só estende a mão e puxa a pedra e diz, homem de pouca fé. Aleluia. Ô irmão, ele tinha andado sobre as águas. Você está entendendo, irmão? Ele andou nas águas. Quem é aqui que já andou na água, irmão? Tem uns aqui que não conseguem nem nadar. Aleluia. Tem uns aqui que não conseguem, se ficar de pé na piscina escorregar, ele clama por Jesus para não morrer afogado. Agora você imagina andar sobre as águas, ó, caminhar sobre as águas, irmão. Pedro andou, pode falar o que for. Quando nós encontrarmos Pedro lá em cima, ele vai dizer assim, vocês falaram de mim lá embaixo, pregaram contra mim às vezes, mas qual é de vocês que deu pelo menos um passinho na água? Nenhum. E eu andei sobre as águas. Irmãos, Jesus ensinou a Pedro que tem que ter foco e tem que ter fé. Porque senão a coisa desanda. Porque sem foco, você não consegue ir a lugar nenhum. Porque se você colocar um foco na sua vida hoje, e dizer assim para você, numa oração, ou para Deus, ou para alguém da sua família, esse ano eu vou trabalhar, e vou prosperar, e vou ser promovido, ou vou estudar, vou terminar. Se você botar isso na sua mente, no seu coração, você vai fazer. Por quê? Porque tem foco. E quem coloca foco, pode vir tempestade, pode vir um mar, pode vir açoite, pode vir tudo que vier. Você fala assim, eu vou atravessar, porque Jesus mandou que eu atravessasse, então eu vou chegar do outro lado, aleluia. Queira o mar, queira a fúria ou não. O que é isso? Ensinamento prático. Jesus prega sobre fé e sobre foco. E o que ele diz? Agora vai e faça. Vai e caminhe. Tenha foco, tenha fé, tenha perseverança, tenha resiliência. Ensinamento na prática. Se você hoje, colocar hoje, não faça promessa no começo do ano. Ah, esse ano eu vou emagrecer 20 quilos. Aí chega na segunda-feira, vê aquele manto, aquele bolo com cobertura, aquela coca gelada, e fala assim, eita, não vou resistir, cai para dentro. Vai almoçar, pega 5 pedaços de lasanha, vai acabar com a lasanha do restaurante, não emagrece, irmão. Agora, se tiver foco, consegue. Se tiver foco e fé, consegue, porque fé sem foco é nada, e foco sem fé também não dá certo. Tem que ter foco e fé. Você tem isso? Esse é o ensinamento dessa noite. O segundo pilar é ensinamento prático. Ensine o seu discípulo com a prática. Ensine a Bíblia, ensine a teoria e mostra para ele na prática como é. Está entendendo? Como você mostra? Com o seu comportamento, com a sua conduta, com a sua vida. É assim que você mostra. E ensina e mostra. Ensinamento prático. E a outra parte é a obediência. Eu nunca vi um discipulado que não tem obediência. Só que, você sabe o que acontece, o que está acontecendo em muitas comunidades? Eu vou falar a verdade. Olhe bem para mim, sabe o que acontece em muitas comunidades? Eles falam de obediência, e aí eles trazem a obediência para o pastor. Aí o pastor fica sendo o rei da igreja. Aí, o pastor faz as coisas erradas e quer que as pessoas obedeçam a ele. Ele começa a extorquir as ovelhas. Ele começa a pisar nas ovelhas. Ele começa a arrancar o couro da ovelha, a lã da ovelha. Porque ele diz, não, você tem que me obedecer. Aí ele usa, eu sou ungido. Você tem que ter princípio de honra, princípio de autoridade. Mas só quando se trata dele. Porque assim como eu tenho que ser honrado, eu também tenho que honrar os outros. Porque a minha função pastoral não faz que eu seja melhor do que ninguém. Só faz o seguinte, sabe o que faz? Eu vou ser bem claro para vocês o que faz a função pastoral. É eu cumprir o que Deus me chamou para obedecer o meu chamado. E para eu ter uma responsabilidade que muitas vezes eu nem queria, mas eu tenho. Se pastor é ungido, membro também é ungido. Se pastor tem que ser respeitado, membro também tem que ser respeitado.
princípio de honra e autoridade vale para os dois lados da moeda. Eu tenho que honrar vocês, e vocês precisam me honrar também. Mas não é extorquir, não é apelar, não é mudar o jogo, não é tentar se aproveitar dos outros, como muitos fazem. Sabe de qual obediência Deus está falando? Está no texto. Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. É o que Deus está mandando que tem que ser obedecido. O discípulo tem que obedecer a palavra. Tem que obedecer a Deus, não é o pastor. Porque se o pastor estiver bem e estiver na Bíblia, obedeça o pastor. Agora, se o pastor estiver fora da Bíblia, você não tem que obedecer ao pastor, ele está fora da Bíblia. Para você me obedecer, eu tenho que estar seguindo a Bíblia. Aí você pode olhar para a minha vida e obedecer o que eu estou falando. Porque se eu estiver fora da palavra, você não tem que me obedecer. Por quê? Porque eu estou fora da palavra. O guia de fé e prática é a palavra, não é a vida de homem nenhum. Mas se eu estiver pregando a palavra e eu agindo com verdade, aí você precisa olhar, comparar com a palavra e obedecer aquilo que eu estou falando. Se o que eu estou falando é a palavra de Deus. Então, não é uma obediência cega. Não é uma obediência independente que o pastor faça ou que o pastor fale. Não, não é isso não. É uma obediência se o pastor estiver seguindo a palavra de Deus. Quem está comigo? Levanta a mão aí. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. O segundo pilar é esse. Ensino prático e obediência. Você já viu alguém que não obedece ser abençoado? Você já viu alguém que não obedece conseguir discipular alguém? Então, se ele não obedece à liderança, como ele vai conseguir discipular alguém? O que você semeia, você colhe. Se você é obediente, você vai formar discípulos que obedecem. Se você tem princípio de honra, você vai ensinar discípulos que tenham princípio de honra. Se você tem princípio de autoridade, você vai ensinar discípulos que tenham discípulo de autoridade. Você precisa ensinar aquilo que você vive, viver aquilo que você ensina. Obedecer. O terceiro pilar é uma vida como modelo. Vocês estão aqui nessa noite. Se vocês estão aqui, vocês observam a Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé, mas vocês olham para a liderança que vocês têm. Todos que estão aqui têm líderes de células ou líderes de rede. Rede de homens, rede de mulheres, rede de jovens, rede de kids, rede de casais. Líderes de célula, todo mundo aqui tem. Porque está sendo liderado. Você tem que olhar para essa pessoa. E ele tem que ser modelo para você. Quem está me ouvindo aí, diz glória a Deus aí. Seu líder, eu e o seu líder tem que ser modelo. E qual é o modelo? Modelo de Cristo, irmão. É a vida de Cristo que tem que estar na minha vida. Os seus discípulos têm que ver Cristo na sua vida. Assim como tem que ver Cristo na minha vida. Quem está me seguindo precisa ver Cristo na minha vida. Mas se você me procurar com ódio e com raiva de alguém e eu te incentivar, aonde você vai ver Cristo em mim? Se você estiver vivendo uma vida de discórdia, e eu concordar com a sua discórdia, aonde você vai ver Cristo na minha vida? Olhe para cá. Existe algo chamado fruto do Espírito, sim ou não? Fruto do quê? Quem conhece aquele fruto do Espírito, começa a falar para mim. Quais são, qual é o fruto do Espírito e os seus 9 gomos do Espírito? Quais são os gomos, os aspectos do fruto? Fala para mim aí. Fala aí para mim aí, irmãos. Amor, paz, vamos lá, irmão, ajuda aí. Alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A pessoa tem que olhar para mim e ver isso na minha vida. Ou coisa difícil, irmão. Será que se a pessoa olhar para você, ela vê isso na sua vida? Pastor, mas ela tem que ver tudo. Não, ela tem que ver a maioria, ou a maior parte, ou você em desenvolvimento.
O que ela não pode olhar para você e ver é que você era o mesmo homem há 10 anos atrás e continua sendo o mesmo agora. Porque o discipulador, o mentor, ele vai formar pessoas segundo o caráter de Cristo. Então a pessoa vai imitar ele porque ele imita Cristo. Só que a pessoa tem que ver Cristo na vida desse líder. Ele tem que exalar o perfume de Cristo. Ele tem que exalar o comportamento de Cristo. Ele tem que transmitir o comportamento e a conduta de Cristo. Ele não pode ser irascível. O que é isso, pastor? O homem que é irado, que tudo ele quer resolver na bordoada ou na pancada. Ele tem que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ele tem que ter alegria. A igreja está cheia, ele está alegre. A igreja está vazia, ele está alegre. Ele está na bênção, está alegre. Ele está na dificuldade, ele está alegre. Por quê? Porque a alegria dele é Jesus, não é a matéria, não é o dinheiro, não é a conta bancária. A alegria dele é Jesus, tem que ser Jesus. Você tem que ver nesse homem paz, mas não só paz, porque a paz é um